Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Leremos os versos 11 ao verso 24. Lucas 15, de 11 a 24, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Bom, eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema Filho, volta para casa. Filho, volta para casa. Este texto é o centro emocional e teológico do Evangelho de Lucas. Essas 3 parábolas contadas no capítulo 15 de Lucas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos, é uma obra-prima deste Evangelho. E esta parábola em particular é a mais conhecida, a mais amada, a mais terna parábola que Jesus contou. O que levou Jesus a contar essa parábola é que os fariseus e os escribas, do alto da sua autojustiça, estavam murmurando contra Jesus, porque ele comia com pecadores e publicanos. Na verdade, Jesus atraía os pecadores a si, enquanto eles, os escribas e fariseus, expeliam de si os chamados pecadores e publicanos. Essas 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos, um fora de casa, outro dentro de casa, têm a mesma natureza, têm a mesma lição central. Essas parábolas retratam para nós o amor de Deus que procura o perdido. Se perceberam, há uma progressão no texto. A primeira parábola da ovelha perdida, uma progressão de 100 para 1. A da dracma perdida, proporção de 10 para 1. E aqui, a proporção de
dois por um, quando na verdade os dois estão perdidos. Um dentro de casa, outro fora de casa. Há uma ênfase em todas elas. E qual é a grande ênfase em todas elas? A alegria de Deus de ver os perdidos serem encontrados. Confira comigo aí, por favor, capítulo 15, versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Confira comigo o versículo 9, por gentileza. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Confira comigo os versos 23 e 24. A parte B do verso 23. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A tônica é a mesma. Deus tem muita alegria quando o pródigo volta para casa. Deus tem muita alegria quando o pecador se arrepende e se volta para Ele. Jesus, na sua perícia pedagógica, usa nessas três parábolas um ser racional, o filho. Usa um ser irracional, a ovelha. E usa um objeto inanimado, a moeda. A ovelha perdeu-se por displicência. A moeda foi perdida por descuido. E o filho está perdido por deliberação. Dito isso, à guisa de introdução, vamos examinar a parábola do texto que lemos. E me permita contar algo. Eu era seminarista em Campinas em 1978, calouro, primeiro ano. Naquele ano eu não trabalhava em nenhuma igreja ainda, então todo domingo eu ia em algum lugar diferente. E eu fui para uma igreja em Campinas. E confesso que cometi um grande pecado. Quando eu vi o pregador, um homem baixinho, desculpa da expressão, franzininho, e eu pensei: meu Deus, perdi a vinda. O homem não tinha nenhuma beleza, nenhuma aparência, como cantamos agora há pouco. Eu falei: meu Deus, não vai sair nada daí. Pensei. Na verdade, eu estava diante de uma das maiores mentes presbiterianas de todos os tempos, Ademar Godoy, um dos homens mais cultos que eu conheci. E ele leu esse texto. E quando ele pregou, eu fiquei completamente tomado por uma emoção. Eu falei: gente, que mente brilhante. Porque os argumentos que ele usou, eu nunca tinha visto, e eu acho que jamais consegui ver outra vez. E ele dividiu esse texto em 4 partes. O pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai. O pródigo era infeliz inconscientemente no país distante. Terceiro, o pródigo era infeliz conscientemente cuidando de porcos. Quarto, o pródigo era feliz conscientemente de volta à casa do pai. Eu falei: que cabeça, que homilética, que divisão extraordinária. Passados uns 15 anos, lá em Vitória, eu vou fazer uma visita. Tinha um livro naquela mesa de centro, eu peguei o livro e comecei a folhear. Folhear. Lá pelas tantas, o filho pródigo. 4 fases na vida do pródigo. Feliz inconscientemente na casa do pai, de um autor do século 17. Infeliz conscientemente no país distante. Infeliz conscientemente cuidando de porcos. Feliz conscientemente de volta à casa do pai. Falei: até aquele intelectual, querido irmão Godoy, bebeu de alguém. Então o esboço que eu vou apresentar hoje não é meu. É daquele irmão do século XVII, que nem o nome eu sei, que o Godoy pregou
Em 1978, é que eu ouso repartir com vocês a mesma divisão, as 4 fases da vida do pródigo. Vejam vocês que esse pródigo, filho mais novo, chega para o pai e diz assim: ô pai, o negócio é o seguinte, o senhor não morreu ainda, e eu sei que só pode receber herança depois que o senhor morrer, mas eu não vou esperar o senhor morrer, não. Eu quero a minha herança agora. E diz a Bíblia que o pai não discute, o pai está silencioso, e dá para ele a herança. E ele parte para um país distante. A Bíblia faz questão de não dizer que país é esse. E diz a Bíblia que lá ele viveu uma vida muito feliz por um tempo, com muitos amigos, com muita festa, com muita diversão, com muitos banquetes. E diz o texto que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E o irmão mais velho vai dizer o seguinte: gastou com meretrizes. Bom, o dinheiro acabou, os amigos foram embora. E chegou àquele país uma grande fome. Ele começou a ter necessidades. E ele então vai agregar-se um homem lá no campo, cuidando de porcos, que para um judeu é um animal imundo, fundo do poço. E ali, maltrapilho, faminto, sem dinheiro, sem lenço, sem documento, sem amigos. Quer comer a comida dos porcos, as alfarrobas, nem isso ele tinha. Quando então, diz a Bíblia, que ele cai em si, a ficha cai. E ele lembrou da casa do pai. E quando ele lembrou da casa do pai, a memória que veio a ele da casa do pai é de um pai generoso, que tinha uma mesa farta, que nenhum trabalhador passava necessidade. E ele disse: eu estou aqui passando fome. Vou tomar uma decisão, vou me levantar e vou ter com meu pai. E ensaiou um discurso de pedido de perdão. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele então, não só reconhece o erro, não só toma uma decisão, mas bota o pé na estrada. Diz o texto que vinha ele ainda longe, quando o seu pai, compadecido dele, correu na sua direção, abraçou, beijou. E o filho então começa a fazer o discurso: pai, eu pequei diante do céu, contra o céu diante de ti, já não sou digno de se chamar teu filho. Não continua o discurso. Trata-me como dos teus trabalhadores. O pai o interrompe. Traz logo aí roupa nova para ele, traz aí o anel no dedo, traz aí a sandália nos pés, vá lá matar o bezerro cevado, guardado lá no estábulo para uma hora muito especial. Disse: vamos festejar, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, e estava morto e reviveu. Bom, então vamos olhar essas 4 fases da vida do pródigo. A primeira fase, ele era feliz, inconscientemente, na casa do pai. Ele tinha o pai, ele tinha o irmão, ele tinha a casa, ele tinha a mesa farta, ele tinha amigos, ele tinha servos para servi-lo, ele tinha tudo, tudo. E aqui entra um grande problema, meus irmãos, na vida do ser humano, que é chamado de insatisfação. Não tem nada mais perigoso que insatisfação. De repente a sua família já não é uma família agradável, de repente a casa que você mora já não presta mais, de repente a empresa que você trabalha já não presta mais, de repente a igreja que você frequenta já não está legal mais, de repente tudo que você tem já não faz mais sentido, de repente há um buraco na sua alma, um vazio no seu coração, e tudo à sua volta já perde o colorido, e de repente você começa a flertar com aquilo que você não conhece, que está para o lado de lá do muro, você diz: a vida está pulsando, é lá, aqui nada mais faz sentido para mim. Insatisfação. Não tem nada mais perigoso para um homem, para uma mulher,
que fica insatisfeito com o casamento. No meu casamento não é legal, eu acho que aquele outro casamento é melhor que o meu. Se eu tiver com a outra pessoa, vai ficar melhor do que a pessoa com quem eu vivo. Meus pais são chatos, o meu gasto, eu vou querer sair de casa, vou querer uma outra experiência, vou querer uma outra realidade. A insatisfação levou Adão e Eva a achar que o jardim do Éden era um cubículo e que eles estavam muito injustiçados. Cuidado com a insatisfação. Mas mais do que insatisfação, esse jovem está demonstrando aqui ingratidão. Ele tem tudo, e tudo que ele tem, para ele, não faz mais sentido. Eu pergunto a vocês, por que um jovem criado no Evangelho se afasta da igreja? Por que uma pessoa abandona o lar para viver uma aventura? Por que uma pessoa que tem uma vida limpa, linda, vai flertar com maconha, com cocaína, com crack? Por que uma pessoa que tem uma vida linda vai mergulhar no alcoolismo? Por que uma pessoa que tem uma vida pura, santa, vai viver uma vida de promiscuidade? Porque de repente a insatisfação ou a ingratidão com tudo que tem, com tudo que Deus dá, já não faz mais sentido. Mas mais do que isso, esse moço enfrenta o problema da injustiça. Porque ele chega para o pai e diz: eu quero a minha herança antecipada. Sabe o que ele está dizendo para o pai? Ô pai, para mim o senhor não significa mais nada. Para mim o senhor já morreu no meu coração. Então já que o senhor não morreu historicamente, eu mato o senhor no meu coração e eu quero a minha herança agora. Ele era feliz na casa do pai e não sabia disso. Feliz inconscientemente. Se você perceber, Jesus conta a parábola mostrando que esse pai é o pai calado. Esse pai não argumenta, esse pai não fala, não discursa, esse pai não repreende o filho: não vai sair não, você vai ficar aqui é a sua casa. O pai não fala nada disso. O pai pega a herança, entrega na mão dele. E agora vai ver a segunda fase, no país distante. Infeliz, inconscientemente. Por que vai para um país distante? O que significa esse país distante? Em primeiro lugar, distante do pai, distante dos valores, distante dos princípios, distante daquilo que ele aprendeu em casa, distante de cobranças. É a liberdade que se transforma em libertinagem, as facilidades da vida, os banquetes do mundo, as taças dos prazeres, os amigos de boteco, de rodadas de bebidas, das festas, onde se rasga a cara em ruidosas gargalhadas. Tudo é festa, tudo é curtição, tem dinheiro, banca a conta, os bajuladores se aproximam, os aproveitadores se aproximam, os amigos de plantão se aproximam, e ele está curtindo a vida, talvez uma alegria etílica, talvez mergulhado nas ondas caudalosas dos prazeres, jogando para dentro de si todos os baldes de prazeres. Não tem prazo nem para reflexão, não tem prazo nem para avaliar as coisas. Ele está curtindo a vida, ele está vivendo intensamente no país distante. E aí, talvez entre a experiência do Salomão, que está a carta de felicidade também, e ele vai buscar essa felicidade aonde? Nas festas. Está lá em Eclesiastes 2. Vai buscar essa felicidade aonde? Na bebida. Vai buscar essa felicidade aonde? Nas realizações, na riqueza, no sexo, na fama. Ele está embriagado por tudo isso, por esse glamour, por esse colorido, por essas ofertas, por essas aventuras, cada dia uma aventura diferente, uma experiência diferente. Ele está curtindo tudo. Mas
Diz o texto que um dia o dinheiro acabou. E amigo de boteco só é amigo quando você tem algo a oferecer. Os amigos de plantão, que só querem explorar, quando a crise bate na sua porta, ele vaza. Ele vai embora. Se não bastasse a escassez, diz o texto, que vem àquele país uma conjuntura econômica de uma grande fome. O resultado, diz o texto, é que ele começou a passar necessidades. E agora ele precisa buscar um lugar, pelo menos para sobreviver. E o único lugar que ele encontrou foi um chiqueiro de porcos. Infeliz, inconscientemente. Eu pergunto a vocês, você que conhece São Paulo, que roda por São Paulo, de vez em quando você passa em alguns lugares onde tem pessoas na calçada queimando uma pedra de crack. Você acha que ela está feliz? Às vezes no domingo de manhã, quando eu passo às vezes perto de uma boate, para dar acesso à Avenida Bandeirantes, e eu vejo jovens vomitando na calçada, a noite inteira bebendo, com a cara amarrotada. Você acha que essas pessoas são felizes? As pessoas estão passando noitadas nos prazeres, nas aventuras, as mais loucas. Você acha que elas são felizes? As pessoas que estão aí nos happy hours da vida, bebendo todas, jogando conversa fora, você acha que elas são felizes? O problema, irmãos, é que o diabo, ele é astuto e ele é um farsário. O pecado é uma fraude. Promete mundos e fundos e não entrega nada. Promete prazer e produz culpa. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. Essa é a história do ser humano que se afasta de Deus, que vira as costas para Deus, que acha que os banquetes que o mundo oferece, ou a pílula dourada que o diabo entrega, é isso que vai dar sentido à vida, é isso que vai dar prazer, e as pessoas bebem a largos sorvos, e descobrem que isso seca a alma, que isso amassa a vida, que isso arrebenta com a história, que isso traz destruição. Lá em Vitória, certa feita, eu planejei alguma coisa maluca, resolvemos ir evangelizar no carnaval. 4 dias, treinei 60 jovens, uniformizados, folheto na mão, e eu fiquei perplexo, porque a gente vê lampejos, irmãos, é um desespero, pessoas com a garrafa de bebida alcoólica, e vai até o fundo da garrafa, e fica prostrada, envolvida em vômito. 30% das pessoas que estão pulando carnaval passaram por uma igreja evangélica. 30%. Arruinados, sucateados, sujos, urina, vômito. E a propaganda, essa é a festa da alegria. Não sabe a desgraça que produz. Esse é o mundo que oferece um brilho falso, um engano. Mas vamos ver a terceira fase na vida dele. Agora ele está lá cuidando de porcos e agora ele é infeliz conscientemente. Porque
Porque duas desgraças acontecem na vida dele. Primeiro, o dinheiro acabou, os recursos acabaram. Segundo, uma conjuntura econômica, sobreveio fome ao país. Terceiro, ele começa a passar necessidade. Aquilo que achava que seria o sentido da vida, não tem mais sentido. A carência maior, a fome começa a assolá-lo. Aquilo que para ele era abominável, cuidar de porcos, para o judeu isso é irreconciliável, ele vai cuidar de porcos. O mais grave, o que o porco quer comer e precisa comer, nem isso ele tem. Jesus conta essa parábola para retratar para nós o fundo do poço, aonde o cidadão chega sem a graça de Deus. O que o ser humano é capaz de viver quando ele se afasta de Deus. E não tem, meus irmãos, não tem estratificação social para isso não. O mais pobre, o mais rico, o mais culto, o mais ignorante, o mais isso, o mais aquilo. Se o homem se afastar de Deus, é para lá que ele vai, é para lá que ele vai, é para lá que ele vai. Agora, louvado seja Deus, a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Louvado seja Deus, o Senhor não desiste de nós. Porque nas 3 parábolas, o pastor vai buscar a ovelha que se perdeu. Na dracma, a mulher acende a candeia, varre a casa e não desiste de procurar a moeda que se perdeu. E no caso do pródigo, o pai nunca desistiu do filho. É maravilhoso o contexto que Jesus conta a parábola, porque diz o texto que vinha o filho ainda longe, quando o pai o avistou. E o que Jesus quer deixar para nós é essa história: o pai continua esperando a volta do filho. O pai está antenado, de olho na estrada, aguardando a volta do filho. Eu quero dizer para você que o pai nunca perdeu você de vista, que o pai nunca desistiu de você. Então, filho, volta para casa, volta para casa. E o que é que o filho faz? Em primeiro lugar, caiu em si. Esse é o primeiro ponto, é o ponto da reflexão. Não dá mais para continuar. Continuar nessa estrada aqui é caminhar rumo ao abismo. Então para um pouquinho. Segundo, esse moço lembra da casa do pai. E quando ele lembra da casa do pai, o que vem à memória dele? Eu saí de casa porque eu não aguentava mais. Eu não saí de casa porque meu pai é chato. Eu saí de casa porque lá eu passava necessidade. Eu saí de casa porque a minha casa era opressora. Não, quando ele para lembrar, ele diz: na casa do meu pai tem pão com fartura. A memória que ele tem do pai é de um pai bom, de um pai generoso, de um pai bondoso, de um pai que cuida até dos empregados, quanto mais do filho. Mas não basta você reconhecer o erro, não basta você saber que você está na pior, é preciso tomar uma decisão. Você não é o que você pensa, você não é o que você decide, você não é o que você promete, você é o que você faz. E por isso ele levantou e botou o pé na estrada e voltou para a casa do pai. O que é curioso é que ele ensaia um discurso. E o que é curioso é que o pai não permite que ele termine o discurso. A frase, trata-me como um dos teus trabalhadores, essa frase o pai não o permitiu proferir. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é maior que o nosso pecado. O que eu acho maravilhoso é que quando o pai o encontra, diferente do irmão mais velho, o pai não jogou na cara dele o erro dele. Você é um filho ingrato. Você me matou no coração. Agora resolva os seus problemas.
Aqui não tem mais espaço para você. O que era seu você já gastou de maneira desonesta, de maneira dissoluta. Agora não tem mais porta aberta aqui para você. Não, o pai não fez nada disso. O pai não jogou na cara dele. O pai não cobrou dele. O pai o abraçou. O pai o beijou. O pai festejou. O pai celebrou. O pai restaurou a ele a dignidade de filho. Ele está de volta para a casa do pai. E agora ele é feliz, conscientemente, de volta na casa do pai. Talvez eu esteja falando para você, e você é um pródigo. Volta para a casa do pai. Talvez você está aqui hoje, nesse culto, mas você está sendo um pródigo. Está na hora de você voltar. E quando você voltar, o que você vai encontrar é um pai de braços abertos. O que você vai encontrar é a graça do perdão de Deus. O que você vai encontrar é o beijo da reconciliação. O que você vai encontrar são as vestes de um príncipe, as vestes de um filho. O que você vai encontrar é o reconhecimento que você é filho, porque tem um anel no dedo. O que você vai encontrar é um banquete de celebração, porque há mais júbilo diante dos anjos de Deus lá no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 que acham que são bons, que são justos, que tudo eles têm para agradar a Deus em si mesmos. O que é curioso é que Jesus contou essa parábola por uma razão. Os escribas e fariseus estavam censurando Jesus, porque ele comia com pecadores e publicanos. E aí Jesus insere na parábola o filho mais velho. Se o pródigo, o mais novo, era um símbolo dos pecadores e publicanos, o filho mais velho era um símbolo dos escribas e dos fariseus. E diz a Bíblia que o filho mais velho retorna para a casa do trabalho, escuta o alarido, a música, as danças, e quer saber o que está acontecendo. E disseram para ele: o teu irmão chegou, e o teu pai está tão feliz, que ele mandou matar o bezerro cevado, e está uma festa de aroma aqui em casa hoje. Ele ficou muito irado, e não quis entrar. Aí o pai sai lá fora. Ô meu filho, por que você está assim? É o teu irmão que voltou. Pois é, pai. Eu tenho te servido todos estes anos. Eu nunca transgredi um mandamento teu. Nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Me deste teu filho, não é meu irmão não, teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandas matar o bezerro cevado para ele. Meu filho, eu sempre estive contigo, tudo que eu tenho é teu. Você está querendo um cabrito, pois o rebanho todo pertence a você. E esse filho mais velho, cheio de autojustiça, não tem espaço na agenda dele para perdão. Ele acha que ele é muito bom, faz uma avaliação ultradimensionada de si mesmo. Eu nunca transgredi um mandamento teu. Vive como escravo dentro de casa. Retrato de quem? Do escriba, do fariseu. Sabe o que é curioso? Que Jesus termina a parábola dizendo que o pródigo voltou e tem festa. O mais velho, cheio de justiça própria, não consta o texto que ele entrou na casa, ficou do lado de fora. Sabe o que significa isso? Aqueles que olham para si mesmos, confiando na sua própria justiça, nos seus próprios méritos, podem ficar do lado de fora do banquete da graça. Mas aquele que caiu, que
que se sujou, que se enlameou, mas que se arrependeu e que voltou, está festejando na grande festa da salvação, do grande banquete da graça. Eu não sei se você é o filho mais novo, ou se você é o filho mais velho, mas o pai está indo ao encontro de ambos os filhos. Para o perdido dentro de casa, para o perdido fora de casa. E a oferta da graça é a mesma. Entra para casa. Volta, filho, volta. Volta para casa. Porque uma festa espera você. Não a festa falsa do mundo, mas a festa verdadeira. Que só na presença de Deus tem plenitude e alegria. Só na destra de Deus há delícias perpetuamente. Que Deus nos abençoe. Amém.